Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para partilhar uma breve palavra com você. O mundo espiritual ele é regido por princípios e é muito importante nós conhecermos esses princípios para poder fazermos uso da palavra de Deus da forma correta, para podermos viver bem aqui na Terra, sermos protegidos e um dia morar no céu com o Senhor. Antes de entrar no nosso tema, eu gostaria de citar duas passagens bem rápidas aqui para você. A primeira se encontra lá em João, capítulo 3, verso 17, em que diz assim: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgá-lo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Palavra bonita, né? Deus enviou Jesus não para julgar, mas para salvar. Porém, no mesmo livro de João, um pouquinho mais à frente, no capítulo 12, no verso 48, o próprio Senhor Jesus diz assim: A palavra que eu vos tenho dito, essa sim os julgará no último dia. O que isso significa? Que toda vez que você lê uma passagem bíblica ou que você ouve uma pregação, por mais dura que ela seja, ela não serve para te condenar. Ao contrário, ela serve para te salvar da condenação futura que é certa que virá. Essa sim é certa que virá, pois o próprio Jesus fala: A palavra que eu vos tenho dito agora é para salvar, mas ela os julgará no último dia. Tá bom? Então esse tempo que você tem aqui na Terra, quando você ouve uma pregação, uma mensagem bíblica, uma palavra de alguém de Deus, é a oportunidade de salvação, de mudança de vida. Um dia essa palavra não vai mais servir para te salvar. Quando Jesus voltar, aí sim, ela vai te servir para te julgar. Por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil a gente ouvir palavras duras, né? A gente sempre está querendo ouvir palavras boas, que nos agradam, mas nem sempre essas palavras, elas nos ajudam. Eu tenho outro vídeo que se chama O Conto que Leva à Morte, fala de uma história verdadeira de um rei que só queria ouvir palavras boas que o agradava. E às vezes nós temos essa tendência também, de só querer ouvirmos as palavras boas. E quando a gente ouve uma pregação, uma passagem bíblica, até mesmo um vizinho, um amigo nosso que fala alguma coisa da parte de Deus, que está na Bíblia, que vai contra a nossa vida, a nossa forma de viver, a nossa maneira de enxergar as coisas, a gente se zanga, se chateia, se aborrece, endurece o coração. Porém, eu quero te dizer que toda vez que isso acontece, essa palavra ela não é para te julgar. Assim como a palavra que eu vou falar hoje, ela é para te abrir os olhos, ela é para te livrar do perigo, ela é para te trazer salvação, tá bom? O tema que é o mundo espiritual é regido por princípios e é importante nós conhecermos esses princípios para viver bem aqui na Terra e para a nossa salvação. Eu vejo muita gente acontecer coisas ruins com muitas pessoas boas, às vezes a gente não entende o porquê, né? E a resposta está que, por mais bons que nós sejamos, as coisas não funcionam assim como a gente quer, porque eu sou boa, Deus vai fazer isso, Deus vai me proteger sempre, não. Nós temos que entender esses princípios para poder sermos protegidos de verdade, para poder termos livramento, para poder termos prosperidade, para poder sermos salvos. Eu vejo também muita gente, eu não estou julgando, nem condenando, nem acho errado, mas eu vejo muita gente também usar de passagens bíblicas, colocar nos status, às vezes abre a Bíblia no Salmo 23, no Salmo 91, que não é errado, tá? E bota na sua casa, acho muito bonito. Mas ignora, não conhece o que está por trás dessas passagens. E é disso que eu vou falar hoje agora. E eu vou citar 3 passagens bem breves para provar isso que eu estou te falando, sobre princípio e a importância de conhecer ele para que a palavra de Deus verdadeiramente tenha um resultado na nossa vida, para que ela se aplique à nossa vida. A primeira passagem se encontra lá em Atos, capítulo 3, verso 19, em que diz assim: Arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe o pecado de vocês. Veja que o princípio bíblico aqui é o arrependimento para que eu tenha o perdão de Deus. Deus só pode me perdoar se eu cumprir um princípio bíblico que se chama arrependimento. E arrependimento significa não só, ai meu Deus, eu errei. É eu errar e procurar consertar esse erro para que eu não permaneça cometendo esse mesmo pecado, esse mesmo erro. Isso é o arrependimento, tá? É a meia
volta que eu dou. A segunda passagem se encontra lá em Salmos 34, verso 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os protege do perigo. Veja que para o anjo do Senhor acampar ao redor e proteger do perigo, nós temos que temer a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é ter medo de Deus. Temer a Deus significa honrá-lo em tudo, levar ele em consideração. E aqui eu tenho uma pergunta de reflexão para você. Você leva a Deus em consideração nas suas decisões, na sua forma de viver? Você, nas suas tomadas de decisão, nos seus relacionamentos, você leva em consideração a Deus, a palavra de Deus, o que Ele tem planejado para a sua vida? Ou você vive aleatoriamente do jeito que você quer e Deus é que tem que se moldar a você? Tá? Essa é uma pergunta para reflexão. Muito cuidado. Deus só protege do perigo, só acampa ao seu redor se você levar Ele em consideração na sua vida. A terceira e última passagem, um pouquinho mais pesada, se encontra em João, capítulo 3, verso 13, que diz assim: Jesus disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um homem altamente religioso, porém ainda não era salvo, veja só. E Jesus está tentando mostrar para ele, fazer ele entender que para ele ser salvo, para ele ver o reino de Deus, ele precisa nascer de novo. E Jesus é muito claro, nascer de novo significa uma segunda vez, um segundo nascimento. Tanto que Nicodemos não estava entendendo como uma pessoa que já nasceu pode voltar ao ventre da mãe e voltar a nascer de novo. E aí Jesus é bem mais específico quando ele, no verso 5, ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus sem esse novo nascimento. E esse novo nascimento, e aí é onde está o princípio bíblico. Essa palavra pode ser muito dura para você, mas, novamente, ela é para a sua salvação. Tá? Não se entristeça, não endureça o seu coração. Para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Todos nós, esse nascer de novo, ele serve para todos nós, precisamos um dia passar pelo novo nascimento. Tá bom? Então é isso a palavra de hoje, eu espero que você reflita. Tem mais vídeos meus em que eu explico o que é esse novo nascimento, tá bom? Mas por hoje eu fico por aqui, que essa palavra, você a partir de hoje, quando você lê até o Salmo 23, 91, um exercício para você praticar em casa, leia tantas bênçãos, tantas palavras boas, bonitas para a nossa vida, porém elas precisam de um princípio bíblico para ser cumprido. E é um exercício para você. Leia e identifique quais são os princípios bíblicos que você tem que praticar para que a palavra de Deus ela se torne realidade na sua vida, ela seja uma palavra viva, realmente eficaz na sua vida. Tá bom? Fique com Deus e tenha uma semana abençoada.